E abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 20. Gênesis, capítulo 20, dando continuidade às exposições neste livro. Será feita a exposição de todo este capítulo. E assim nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse a Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que o tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei-me os ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nosso Deus, quero te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra. Ó Deus, que eu seja a boca Tua na proclamação da Tua palavra. Unge-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito, e que com intrepidez, Pai, e com ousadia, eu proclame a Tua verdade. Ajuda-me, Pai, dando-me vigor, não somente físico, para anunciar a Tua palavra, mas vigor também espiritual, Pai. Que a Tua palavra seja proclamada com clareza, sem qualquer tipo de impedimento. Que aqueles, Senhor, que aqui estão possam atentar devidamente a Tua palavra, possam ouvir, Senhor, o que Tu tens a falar a cada um de nós nesta manhã do Teu santo dia. É o que te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Amém.
Meus irmãos, neste texto que nós acabamos de ler, nós encontraremos Abraão fazendo algo que provavelmente você já deve ter feito na sua vida. Estou me referindo aqui, meus irmãos, ao fato de muitas vezes nós falharmos em alguma coisa na nossa caminhada e depois, mesmo tendo aprendido ou tendo sido exortados, mesmo tendo percebido que havíamos feito alguma coisa errada e que aquilo não era bom, que aquilo foi prejudicial, em outra ocasião nós acabamos caindo e praticando a mesma coisa. Repetindo a mesma falha, repetindo o mesmo pecado, repetindo algo na nossa vida, mesmo estando nós conscientes de que aquilo nunca foi bom, que experimentamos e foi ruim, e que mais uma vez nós acabamos caindo. Nós encontramos, meus irmãos, exatamente isto aqui nesta porção da Escritura que nós acabamos de ler. Porque vocês, como vocês devem saber, nós vimos no capítulo de número 12, quando o próprio Abraão se deparou com realidade semelhante a esta que nós acabamos de ler aqui. Quando ele desce então para o Egito, sem nenhum tipo de recomendação do Senhor, e então chegando lá, ele por temor dos homens e com o propósito de preservar a sua própria vida, nós vimos que ele se utiliza de meios errados para isto. E como ele acaba sendo negligente com a sua família, ele acaba sendo negligente e desobediente ao Senhor, ele acaba pecando contra o seu Deus ali. E aqui, meus irmãos, depois de nós termos contemplado nas últimas exposições grandes manifestações do Senhor ao próprio Abraão, palavras de grande encorajamento, palavras de grandes verdades para o seu próprio servo, e depois de termos visto atos, inclusive, de fé e de segurança do próprio Abraão, mais uma vez, nós encontraremos este homem de Deus, este chamado pai da fé, mais uma vez falhando na sua caminhada. Mais uma vez falhando. Um homem crente, mais uma vez, tropeçando na sua peregrinação. E aqui, meus irmãos, nós encontramos mais uma vez Abraão peregrinando. Mais uma vez ele se desloca de um lugar, e aqui nos diz o versículo 1, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Então nós vimos que ele vai partir e agora ele vai começar mais uma vez a seguir então para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur e então ele finalmente vai firmar residência em Gerar. Então, isto acontece, meus irmãos, aqui na vida dele. E mais um problema começa a se evidenciar aqui. É que parece que as mudanças na vida, e aqui em particular na vida do próprio Abraão, são mudanças que parecem carregar com elas algum tipo de tentação para este homem do Senhor. Pelo menos no que diz respeito a este pecado dele em particular que nós veremos ele cometendo aqui. Parece que realmente as mudanças, elas podem promover algum tipo de tentação na vida daqueles que são servos do Senhor. Quando as coisas realmente saem e não estão mais da mesma forma ali que nós estamos tão acostumados muitas vezes a viver. A mudança aqui na vida de Abraão parece que o colocou mais uma vez diante de tentações na sua vida. O colocou mais uma vez diante de situações que ele deveria então resolver, que ele teria então de lidar com tais coisas. E deveria então lidar com tudo isto, certamente com grande sabedoria. Ele deveria realmente lidar com essas questões de modo bíblico, em conformidade com a fé que ele realmente professava no único Deus vivo e verdadeiro.
E muitas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada, as mudanças realmente na nossa vida nos colocam em situações que podem nos fazer vacilar ou não. Muitas vezes, realmente, nós não sabemos agir ou reagir biblicamente às mudanças que acontecem diante de nós. E quando nós, muitas vezes, no meio dessas mudanças, nos deparamos com problemas, ou nós responderemos aos problemas de modo bíblico, ou nós responderemos aos problemas de modo não bíblico. Ou tentaremos dar um jeitinho nos problemas que surgem diante de nós, ou nós iremos lidar com eles segundo a Escritura. E o que nós encontramos, meus irmãos, mais uma vez na vida desse servo do Senhor, é que quando o problema surge diante dele, e aqui, mais uma vez, o mesmo problema, este homem, ele tinha um padrão para resolver este problema. O problema surge e há para ele um padrão. O versículo 2 nos diz: Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Veja aqui. Quando ele se depara com pessoas com que ele se sente grandemente amedrontado, como aconteceu lá no Egito, e aqui mais uma vez ele vai dizer mais à frente que ele acreditava que não existia temor de Deus naquele lugar, imaginava que de alguma forma os homens poderiam tomar a sua esposa e tirar a própria vida dele. Então, o que é que ele faz? Ele, ao invés de ter procurado lidar biblicamente e realmente com aquela situação, parece que ele não aprendeu com o erro que ele cometeu anteriormente. Ele volta a tentar resolver aquilo da mesma forma. E de uma forma errada. De uma forma que é realmente muito estranha. Por que razão isto é estranho? Porque, meus irmãos, o que ele está fazendo aqui é de fato uma mentira. Ele está mentindo para tentar preservar a sua própria vida. Ele está mentindo para tentar fazer com que os homens não se voltem contra ele, ou aqueles que poderiam se voltar contra ele na sua própria imaginação, porque isso foi coisa que ele concebeu na sua própria mente. Coisas que ele concebeu na sua própria cabeça. E então, isto faz com que ele tema. E esse tipo, meus irmãos, de atitude, ou este tipo de ação, tentando dar um jeitinho, revela muito do coração deste servo de Deus. Ainda havia, meus irmãos, incredulidade no coração deste homem. Ainda havia falta de confiança no seu Senhor. Porque o Senhor havia dito que estaria com ele. Que tudo o que ele prometeu se cumpriria. Que ele teria um filho do seu próprio ventre e que viria da sua própria mulher. Por que razão, então, temer que a sua vida seja tirada? Isto começa, meus irmãos, a revelar aqui que talvez um dos ídolos do próprio Abraão seja a sua própria vida. É como se ele estivesse grandemente interessado em salvar ela mais do que obedecer a Deus. E quando nós nos importamos mais com uma coisa do que com obediência ao nosso Senhor, este é o nosso ídolo. Ele sabia que ele não deveria agir assim. Ele sabia que ele deveria caminhar e então seguir sem tentar se utilizar de meios errados, meios ilícitos para seguir a sua peregrinação. Mas, meus irmãos, ele não teme isto, e ele não teme o Senhor aqui, ele simplesmente mente. E neste ato dele, meus irmãos, ele coloca mais uma vez a sua esposa em risco. Isto só revela, meus irmãos, como o pecado que nós cometemos nunca é um pecado que é nosso somente. Todo pecado que nós cometemos nunca é um pecado nosso particular. Todo pecado que nós cometemos, ele sempre tem algum tipo de implicação na vida dos outros. O pecado de Abraão aqui não foi somente o seu pecado. O pecado dele, meus irmãos, colocou a vida da sua mulher em risco. Porque, mais uma vez, o que acontece aqui, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. É a irmã dele, manda vir para onde?
para o meu harém. Mais uma vez ela ficou numa situação grandemente constrangedora, mais uma vez numa situação muito difícil ali. Então, mais uma vez, meus irmãos, ele revela uma falha nessas questões, inclusive no seu cuidado com o seu lar e com aquela por quem ele deveria entregar a sua própria vida. Porque ele deveria entregar a sua própria vida, a sua esposa, a mulher que o Senhor concedeu para ele como a sua auxiliadora. Então está ela lá, sendo levada para habitar no harém do rei Abimeleque. Os nossos pecados nunca têm consequência apenas sobre nossa vida, mas também na vida do próximo. O pecado, meus irmãos, ele é uma ofensa contra o Senhor. O pecado é uma ofensa contra Deus. E você pode pensar assim, não, mas eu não tenho sofrido consequências hoje dos meus próprios pecados, mas há consequência para todo o pecado. Todo pecado que nós cometemos contra o Senhor, há consequências que podem se manifestar agora ou mais tarde, mas elas sempre se evidenciarão, sempre se revelarão. E eles, meus irmãos, sempre vai se estender para aqueles que estão ao nosso redor. Todos que estão ao nosso redor, de algum modo, sofrerão. Por essa razão, não pense que o seu pecado particular, o seu pecado doméstico, que ninguém sabe que você comete, que é algo que vai ficar somente para você, não. Isto trará problemas se você for um homem casado para a sua família, se você for uma mulher casada para a sua família, se você for um jovem para a sua vida e sua posteridade, se você é membro desta igreja, pode trazer problemas para a igreja de Cristo. Porque o seu pecado não é somente seu pecado, mas você macula aqueles que estão ao seu redor. Você macula a igreja de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. E todos nós somos membros deste mesmo corpo. Então, meus irmãos, como nós devemos pensar e considerar seriamente como é terrível o pecado que nós cometemos contra o nosso Deus. Isto nos impede, meus irmãos, quando vivemos assim, de sermos bênção para o nosso lar. Abraão estava agindo de modo muito estranho e não estava sendo uma bênção aqui para o seu lar. Mas não somente isto, meus irmãos. Ele que deveria ser uma bênção para todas as nações, para todos aqueles que se aproximassem dele, ele estava realmente agindo e sendo como que uma maldição para eles. E é exatamente isto que acontece com o próprio Abimeleque. Abimeleque, meus irmãos, ele vai sofrer com a mentira e o pecado do próprio Abraão. Quando o texto nos dirá, no versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho. De noite lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então vejam só, o Senhor ele vai se manifestar aqui para este homem. Não de forma direta para ele, mas o Senhor vai aparecer em sonho para o próprio Abimeleque e vai dizer: olha, esta mulher ela tem marido e grande tragédia vai vir sobre você e sobre toda a sua casa se você cometer este pecado. O Senhor, meus irmãos, ele impede Abimeleque de fazer o mal. Ele age antes que Abimeleque tenha qualquer tipo de relação sexual com a própria Sara. Como nos diz o próximo verso, ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse. E então, Abimeleque agora vai começar a falar, depois que ele foi aqui pelo próprio Senhor advertido. Depois que ele foi aqui pelo próprio Senhor
alertado acerca do que ele não deveria fazer e de quem era aquela mulher. Então Abimeleque, quando escuta isto, Abimeleque, quando ele toma ciência disto, ele então vai começar a como que argumentar com o Senhor. E parece, meus irmãos, que Abimeleque, ele tinha alguma espécie de conhecimento acerca deste Senhor. Talvez ele soubesse que este Senhor revelado para ele é um Senhor que é justo e misericordioso. Porque parece exatamente isso, é isso que sugere o texto. Ele vai dizer assim, Senhor, vai chamar Adonai, Senhor. Ele trata Deus e Yahvé com respeito, ele vai chamar ele de Senhor. Matarás até uma nação inocente? Como se ele estivesse dizendo assim, o Senhor é justo. O Senhor não matará nem destruirá aqueles que são inocentes. Como se ele estivesse sugerindo assim, nós não temos culpa nisto. Como o Senhor pode fazer isto contra nós? Então ele vai dizer, não foi ele quem me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Eles me falaram isto. Como eu poderia então saber? Como eu poderia ter conhecimento de tais coisas se ela e ele me disseram isto? Eu fiquei com aquilo que meus ouvidos puderam ouvir. Eu não consigo contemplar ou sondar o coração de ninguém. Mas então ele diz, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Então, meus irmãos, isso revela aqui que não havia nenhuma intenção maligna do próprio Abimeleque em tomar ela. Ele não pensou assim, olha, era a esposa dele, então vou tomar esta mulher para mim. Não, de forma nenhuma. Até porque, meus irmãos, para eles, naquele período, mesmo sendo estes povos ímpios, existia princípios de moralidade. Para aquele povo, o pecado de adultério era algo que era realmente reprovado. Era para eles algo que eles não aprovavam. Era como se existisse uma espécie de lei que eles, inclusive, não deveriam tomar mulheres que eram casadas de outros homens. E eles, então, olhavam para aquilo como algo realmente que não deve ser aprovado. Não era aprovado nem na sociedade de ímpios. Isto revela, meus irmãos, muito da lei moral de Deus gravada no coração do homem. Porque isto para ele era abominável. Meus irmãos, lembrem-se, estamos falando de alguém aqui que não está no relacionamento pactual com o Senhor. Ele não é povo de Deus. Mas ele não tinha intenção de fazer o mal contra Abraão, nem contra sua esposa. Ele agiu na inocência, como nos diz o texto. Mas vejam, meus irmãos, que ainda assim o Senhor o puniu. Ele foi punido. Ele e toda a sua casa, eles foram punidos pelo Senhor. E, meus irmãos, isso revela que, ainda que os homens neste mundo não tenham ciência de muitas coisas, muitos ignorem ou não tenham conhecimento de determinados pecados que cometem contra o Senhor, a realidade é que o Senhor ainda assim punirá todo aquele que peca contra Ele. Ainda que possamos falar em certa medida de graus de conhecimento acerca das verdades do Senhor e de graus de punição, a realidade, meus irmãos, é que todos aqueles que pecam contra o Senhor, mesmo sem ter pleno conhecimento acerca da transgressão da lei de Deus, eles ainda assim, sim, o Senhor os punirá por causa dos seus próprios pecados. Porque é uma lei também gravada no coração do homem. E ele sabe, na sua própria consciência, todo ímpio que não conhece a Deus, ele sabe que transgrediu a lei. Ele sabe que fez ou faz algo que é
errado. O Senhor, meus irmãos, o ameaça. O Senhor, meus irmãos, pune este homem. Pune a sua casa. Veremos mais à frente. As mulheres não conseguem ter filhos. É interessante o Senhor punindo com a infertilidade. Porque, de alguma forma, esse próprio Abimeleque, mesmo tendo Abraão falhado, poderia ser um obstáculo, entre aspas, para que o filho de Abraão viesse. Ele vai ferir justamente nessa questão da esterilidade. Não poderiam mais ter filhos. Mas o texto nos diz, meus irmãos, aqui no versículo de número 5, ele fez isso com sinceridade de coração. E então respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Então, vejam o que o Senhor faz, meus irmãos. O Senhor, Ele é aquele que sonda o coração. Ele estava plenamente consciente de que Abimeleque estava sendo sincero. Eu não tive intenções perversas. Eu não sabia, eu sou inocente. E então o Senhor diz: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Por essa razão, Abimeleque, eu te impedi de tocar nela. Eu te impedi, Abimeleque, de você pecar contra mim. Então o Senhor, Ele como que freia este homem, impedindo, meus irmãos, de cometer um pecado, mesmo sem ter conhecimento, mesmo sendo inocente. E é interessante, meus irmãos, nós percebermos isto aqui. O Senhor, então, impedindo que este homem cometa algo desta natureza. Mas ainda assim o Senhor, diante desta condição deste homem e diante deste relacionamento dele com esta situação totalmente conturbada ali, Ele vai dizer: agora pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então o Senhor, Ele impede de cometer pecado, o impede de transgredir a sua lei, de pecar contra Ele mesmo, mas então alerta: olha, mas você vai ter de fazer isto. E o Senhor então o exorta seriamente. O que é que você tem que fazer agora, Abimeleque? O Senhor dá os passos, meus irmãos, de como as coisas devem ser resolvidas. Ele vai dizer: olha, o que você deve fazer? Você vai ter que restituir a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Interessante nós vermos, meus irmãos, o Senhor apresentar aqui ameaças e o Senhor também apresentar benefícios que ele desfrutaria se ele atendesse à exortação do Senhor. O Senhor o ameaça: olha, se você não fizer, você sofrerá amargamente. Você certamente morrerá, e tudo o que é teu. Mas se você restituir, o meu profeta, ele intercederá por ti, e você viverá. E é interessante, meus irmãos, que a primeira vez que a palavra profeta aparece aqui no Antigo Testamento. Na Escritura, na verdade. Profeta. Abraão, ele é chamado de profeta. E, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui sobre esta exortação do Senhor é algo que nós podemos levar para todas as vezes que nós estivermos lidando com alguém que, de alguma forma, está para cometer pecado ou cometer um pecado contra alguém, contra você, ou seja lá quem for. Porque uma coisa que acontece geralmente quando nós temos a oportunidade de exortar alguém, de advertir alguém, geralmente nós apresentamos somente as coisas amargas que essa pessoa experimentará se ela não cumprir tais coisas. Olha, se você não fizer isto, vai acontecer isso. Você vai ser disciplinado, você vai perder esse benefício, você vai perder aquela coisa tão boa que você gostava de desfrutar. Com filhos também, né? Olha, se você vai perder isso, pais que dizem, né?
sei lá, na cidade você encontra muitos pais fazendo assim. O menino gosta de algum brinquedo, de fazer alguma coisa, ele vai dizer assim, olha, se você fizer isso de novo, eu vou tirar de você isso aqui. O menino fica obediente e ele quer desfrutar daquele brinquedo, seja lá o que for que ele tem. E então muitos pais exortam ameaçando e dizendo, olha, vai acontecer punição, você sofrerá com algo amargo, será ruim para você. Mas uma coisa também que é fundamental na nossa exortação ou na nossa disciplina para com alguém que está para cometer pecado ou cometer algum tipo de pecado é o seguinte, olha, há ameaças da lei e punições que virão sobre você se você não seguir o que o mandamento do Senhor e a sua palavra requer de ti. Mas deixa eu também te apresentar os benefícios que você desfrutará se você atentar para isto. Não é somente apresentar o lado amargo que ele sofrerá se ele desobedecer, mas quão maravilhoso é atender aos mandamentos do Senhor e então desfrutar do seu socorro, da sua graça, das suas bênçãos. Eu penso que isto serve não somente como exortação, até mesmo esse aspecto positivo, mas também como um grande encorajamento para que esta pessoa que pecou contra o Senhor, ela possa então ver, puxa vida, como eu sofrerei amargamente, mas quão bom é a obedecer ao meu Senhor. E eu sei que se eu então observar os seus mandamentos e viver de modo agradável a Ele, eu desfrutarei de bênçãos incontáveis. Então, o Senhor apresentando uma exortação para ele, maldição virá sobre você se você seguir o caminho mau, bênção virá sobre você se você seguir o bom caminho. Abimeleque, você deve seguir as minhas instruções. E aqui, meus irmãos, está a exortação do Senhor. E quantas vezes, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele realmente nos exorta. Ele nos exorta, meus irmãos, através da nossa leitura particular da Escritura, confrontando muitas vezes os nossos próprios pecados. O Senhor nos exorta através da meditação na Escritura, quando Ele nos alerta acerca dos nossos próprios pecados. O Senhor nos alerta e nos exorta através dos nossos familiares, amigos. O Senhor nos exorta através da pregação da palavra, apontando o nosso pecado. O Senhor faz isso, meus irmãos, através de meios diversos. Sobretudo e especialmente através da sua palavra. E o que Ele geralmente requer de nós, meus irmãos, é realmente obediência. Se nós estamos caminhando para o pecado, se nós estamos agindo de modo contrário à palavra dEle, o que Ele espera que nós façamos? Sobretudo quando nós pecamos contra o Senhor. É que nós procuremos realmente seguir o meio necessário para que esses problemas sejam solucionados. Porque o que acontece aqui? Ele quer realmente obediência, meus irmãos. O que acontece? O Senhor exorta a Abimeleque. E logo em seguida, o versículo 8 nos mostra qual foi a reação de Abimeleque a isto. O versículo 8 nos diz, levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então, Abimeleque, ele vai grandemente assombrado diante dessas palavras e exortado pelo Senhor. Então, ele vai correr para os seus servos, provavelmente homens com quem ele contava como conselheiros também ali, e ele faz uma consulta a estes homens, e o que ele apresenta também a esses homens deixam-os grandemente aterrorizados e espantados com aquilo que está acontecendo. E então, Abimeleque vai fazer algo. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa.
Então, meus irmãos, ele depois de ser exortado pelo Senhor, ele vai procurar justamente Abraão, aquele que pecou contra ele, né? Porque Abraão pecou contra Abimeleque, pecou contra o Senhor e pecou também contra Abimeleque. E então Abimeleque vai procurar aquele que causou todo o problema, todo o transtorno. Abraão, que deveria ser uma bênção, sendo grande juízo na vida deste homem aqui. Mas então, este homem vai procurar resolver. Abimeleque, ele não tenta falar por trás para resolver as questões. Abimeleque, ele não se omite de tratar as questões com Abraão. Abimeleque não tenta tratar ou pagar mal com mal. Abimeleque, ele vai procurar tratar de forma bíblica. Impressionante isto, meus irmãos. Um homem que, segundo o que imaginava o próprio Abraão, seria um homem que não teme a Deus. Ele vai procurar tratar exatamente com Abraão. E é interessante, meus irmãos, porque isto realmente mostra muito de que esse homem parece que ele tem algum temor a Deus. Posteriormente, nós veremos que ele segue com Abraão, né, como uma espécie de parceiro do próprio Abraão. Mas parece que ele tem realmente algum tipo de temor aqui no seu coração. E então ele pergunta a Abraão tantas coisas, meus irmãos, porque ele pensa assim: o que foi que eu fiz contra ti, Abraão, para você trazer situação tão amarga e tão difícil para a minha vida e para a minha família? E ele está consciente de que nada ele fez. Nada ele fez contra o próprio Abraão. Ele revela, meus irmãos, aqui Abimeleque, que ele está certamente, meus irmãos, arrependido do ato que ele fez, mesmo sendo um ato sem a menor intenção de fazer. Mesmo sendo ele inocente, mas ele está arrependido e ele obedece à instrução de Deus para solucionar o problema, para a resolução deste conflito que foi gerado aqui. E como isto, meus irmãos, nos ensina a procurarmos tratar justamente com aqueles que pecaram de alguma forma contra nós os problemas. Se há algum tipo de intriga, se há algum tipo de problema, se alguém pecou contra você, o que você deve fazer? É anunciar em alto e bom som para todos que determinada pessoa pecou contra você? É tentar, então, ficar na sua, guardando um rancor no coração e grandemente irado contra aquela pessoa, nutrindo raiva ano após ano contra aquela pessoa? Não, meus irmãos. O caminho é justamente este. O caminho, quando alguém peca contra nós, se aquela pessoa não vem até você, arrependida do seu pecado, seu dever é ir até ela e exortá-la. Meus irmãos, que grande humilhação aqui para Abraão, porque ele está sendo exortado por um homem que não conhece a Deus. Este homem está ensinando a Abraão o que ele deveria fazer, mas não fez. Este homem está repreendendo o pai da fé. E, meus irmãos, isto acontece por aí. Quantos são os crentes que são exortados por pessoas que não conhecem a Deus sobre o que deveriam ter feito? Rapaz, mas você não é crente? Mas por que você mentiu aqui? Você sabe que a mentira é pecado e não é errado, nós não devemos mentir para ninguém. Porque você foi desonesto no que você fez. Muitas são as pessoas, meus irmãos, por aí que são exortadas por ímpios. E quão humilhante isto é. Porque nós deveríamos, na verdade, ser um grande padrão para o mundo. Deveríamos ser um padrão de pessoas que realmente são honestas, que falam a verdade, que andam com verdade, que agem com sinceridade em tudo o que fazem, mas não foi o caso de Abraão. Ele teve de ser exortado aqui. Mas voltando para o nosso dever, quando alguém pecar contra você,
procure-o. Procure esta pessoa. Não fique esperando. Ela pecou contra mim. Então se ela pecou contra mim, eu vou esperar ela vir aqui. A pessoa nunca foi, eu também não vou. Como assim? Se é seu irmão em Cristo, sobretudo sendo seu irmão em Cristo, você deve procurá-la. Tem alguém que pecou contra você, que você até hoje ainda guarda algum tipo de rancor, de raiva, e você está grandemente aborrecido com isto, ainda hoje, você deve procurar essa pessoa. Então procurar, conversar com ela, a fim de solucionar o problema. Solucionar o conflito. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui Abimeleque exortando grandemente o próprio Abraão, com muita clareza, tete a tete, cara a cara com o próprio Abraão. E então o que acontece? O texto nos dirá que Abraão ele vai responder a Abimeleque. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então aqui, meus irmãos, ele começa a dar justificativas, né? Ele começa aqui a se explicar. Ele começa aqui a tentar... ele não está fazendo uma sincera confissão de pecados aqui. Ele está explicando o que ele fez, mas não justifica o que ele fez. Ele está falando, olha, ela realmente é minha irmã, eu fiz isto. Sim. E aí? Mas não justifica, Abraão, o que você fez. Você realmente agiu de um modo que é muito estranho. Vejam, meus irmãos, como Abraão aqui revela ainda muito da fragilidade da sua fé. Não somente nestas desculpas que ele vai dar ao próprio Abimeleque ali. Mas o que ele vai sugerir, inclusive, acerca do próprio Deus. Porque quando nós olhamos para o versículo número 13, ele vai dizer assim: quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Vejam, meus irmãos, é como se Abraão ele estivesse sugerindo mais ou menos o seguinte. Ele sugere que Deus o abandonou ao acaso. Isso não fica muito evidente aqui no texto. Mas o que ele está querendo sugerir é como se dissesse o seguinte: olha, o Senhor, ele me entregou a Abimeleque, errante, ao acaso. Ele me largou aqui. Como isso é realmente estranho, meus irmãos. Quando nós pensamos em alguém que é chamado pai da fé. Porque ele erra em várias ocasiões aqui na sua conduta. E ainda sugere que o Senhor não cuida dele. Ele revela, é como se ele pensasse assim: o Senhor parece não ser tão bom assim. Parece que o Senhor ele não tem cuidado de mim assim tão bem. Eu estou aqui sendo lançado, estou peregrinando aí parece que como se estivesse caminhando sem um rumo. E, meus irmãos, isso é realmente grandemente estranho por causa de tudo que o Senhor já havia falado e revelado ao próprio Abraão. E você talvez olhe para isto e pense: como pode Abraão agir assim? Como pode Abraão, mais uma vez, de novo, cometer este mesmo pecado, cair nesta mesma falha, agir com incredulidade no cuidado paternal de Deus? Mas e quanto a você, meu irmão? E quanto a você, minha irmã? Não é assim na nossa caminhada também? Quantas vezes nós, repetidamente, caímos nos mesmos pecados? Quantas vezes nós caímos nas mesmas falhas? Você certamente já tropeçou mais de uma vez no mesmo obstáculo.
Todos nós caímos muitas vezes nos mesmos pecados. E talvez você esteja hoje caindo toda semana no mesmo pecado. O que é isto se não agir como o próprio Abraão? Que mais uma vez passou a agir pecaminosamente, como da última vez, como se não tivesse aprendido. O Senhor exortou a Abraão no passado. Ele deveria ter aprendido com aquilo. E quanto a você, que certamente é exortado pelo Senhor através da Escritura Sagrada, através da leitura, meditação, através da pregação sobre o que você deve fazer, mas você cai no mesmo pecado. Meus irmãos, como isto é amargo, e como isto certamente, meus irmãos, entristece o nosso Senhor. Quantas vezes nós também agimos como o próprio Abraão, imaginando, o Senhor, Ele me lançou errante aqui neste mundo. Ao acaso. Mas a realidade não é esta. Você crê na providência de Deus. Se você não crê, você leu da boca para fora aquilo que nós lemos no culto da providência de Deus, que diz, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a menor até a maior. Você crê nisto? Mas, meus irmãos, por que muitas vezes nós vivemos como se não crêssemos nestas verdades? Abraão certamente sabia que o Senhor Deus é o Deus da providência. Abraão certamente sabia que o Senhor Deus é um Deus todo onipotente, que cuida de todas as coisas, como eu e você sabemos, mas por que razão nós muitas vezes vivemos como se não acreditássemos nisto? É triste, meus irmãos, nós termos proposições doutrinárias tão claras na nossa mente, mas não vivermos segundo ela. Não vivemos segundo elas. Isto é grandemente ofensivo ao nosso Senhor. Abraão deveria dizer assim, eu sei que o Senhor cuida de mim. Não vou temer Abimeleque, não vou temer a ninguém, eu sei que irei a minha vida. Eu sei que o Senhor me levará até o fim. E não tem nada neste mundo que me fará deixar de chegar lá. Por quê? Porque o Senhor, que é infinitamente sábio, infinitamente gracioso, infinitamente misericordioso, infinitamente bondoso, é que cuida da minha vida e me conduzirá até o fim. A Escritura, meus irmãos, está repleta de palavras sobre isto e de exemplos do cuidado do Senhor. E a sua própria vida pode ser uma grande manifestação disto. Quantas vezes o Senhor te sustentou e te guiou e te deu exatamente aquilo que você estava precisando, inclusive naqueles momentos que você imaginou que nada poderia resolver a sua situação, que nada poderia tirar você daquela situação. O Senhor, então, sustentou você e lhe deu o que você precisava. Mas parece que nós nos esquecemos com rapidez desta realidade. Parece que com frequência e rapidamente nós nos esquecemos de que o Senhor, Ele cuida de nós paternalmente. Não importa qual seja a situação. Não importa qual seja o momento, Ele está conosco. E Abraão deveria estar plenamente consciente disto. E nós devemos estar diariamente, plenamente convictos desta realidade. O Senhor cuida de nós. Não estamos andando aí como se estivéssemos sendo entregues ao acaso. Acaso não existe. O que existe é providência.
O que existe é providência. Mas então, meus irmãos, talvez o Senhor não tenha admitido essas justificativas do próprio Abraão, mas Abimeleque aceitou. Abimeleque ouviu aquelas palavras do próprio Abraão, e então o que acontece aqui? Disse Abimeleque, a minha terra, versículo 14, então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Então vejam, meus irmãos, ele aceita aquelas desculpas do próprio Abraão, e ele então vai fazer o bem com Abraão. É interessante demais. Veja, mesmo Abraão tendo feito coisas tão amargas com ele, o que este homem faz? Este homem vai abençoar Abraão. Abraão que deveria ser uma bênção para ele. Abraão não foi uma bênção para ele. Abraão foi juízo para ele, até aqui. Mas ele então abençoa Abraão. Vejam o que ele faz. Ele exorta, ele é exortado pelo Senhor, ele vai exortar Abraão. Abraão então dá algumas desculpas sobre o que havia acontecido. E então o que ele faz? Ao invés dele, como muitos poderiam fazer, pagar mal com mal, ele não faz isso. Veja, ele vê o que aconteceu ali com ele, e ao invés de ele pagar mal com mal, fez isso contra mim, eu vou fazer isso contra ele, eu vou pegar meu exército, vou botar por cima desse homem, vou destruir ele, a esposa dele, todo mundo que está com ele. Mas não, ele paga o mal com o bem. É exatamente a recomendação que nós temos na Escritura Sagrada, que não devemos pagar o mal com o bem, ou melhor, o mal com o mal. Mas se fazem o mal contra nós, não é com o mal que nós pagaremos. E, meus irmãos, parece que esse homem, ele tem esse princípio ali, desde essa narrativa no Antigo Testamento. Um homem, meus irmãos, que vale a pena ressaltar. Não era um homem do povo de Deus. Pagar mal com mal nunca deve ser uma alternativa para ninguém, muito menos para nós que fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, este homem, ele vai abençoar grandemente Abraão. E ele vai aqui, meus irmãos, dar muitas coisas. Ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão. E veja, Abraão já era riquíssimo, viu? Abraão já tinha muitas e muitas posses. Mas não somente isto. E restituiu a Abraão a sua mulher, ou seja, ele obedeceu o Senhor, que foi o que o Senhor tinha dito antes. Restitui a mulher a seu marido. Aqui está Abimeleque fazendo isto. Ele restitui a mulher a Abraão, mas não somente isso. Verso 15 ele vai dizer, disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habitam de melhor te parecer. Ele vai dizer, além de servos, servas, bois, jumentos, tua esposa nos teus braços, está aí. Onde que você quer habitar? Habita, Abraão. A terra é sua também. Pode habitar onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei-me os ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos estás justificada. Meus irmãos, aqui está a maior evidência do verdadeiro arrependimento do próprio Abimeleque. Ele está arrependido do que ele fez. E quando há arrependimento genuíno, isto aqui acontece. Quando somos exortados pelo Senhor para que nos arrependamos de algo, sempre vai ter uma resposta nossa. Se algo foi tomado, a restituição. Se algo foi tomado, eu vou devolver. Se algo eu fiz contra alguém privadamente, isso será restituído no privado. Se algo eu fiz contra alguém publicamente, isso será restituído publicamente. Meus irmãos, aqui há verdadeiro arrependimento.
Quando ele vai buscar, então, fazer compensação por tudo que Sara sofreu. Meus irmãos, Sara foi humilhada. E ele não quer que essa mulher permaneça sendo vista por outros, talvez, como alguém que foi humilhada. Ele faz com que ela seja justificada diante dos olhos de todos. Ele realmente, meus irmãos, segue os caminhos que deveria seguir para que então todas as coisas pudessem caminhar bem. E é exatamente isto que nós devemos fazer, meus irmãos. Quando pecamos contra o Senhor, somos exortados por Ele através de alguém, nós devemos então nos arrepender dos nossos pecados, seguindo os caminhos que são importantes, os passos que são necessários como evidências de um verdadeiro arrependimento. Porque, como já falei em outra ocasião, um arrependimento, meus irmãos, ele envolve pelo menos 3 aspectos que são fundamentais no verdadeiro arrependimento. Eu estarei intelectualmente consciente de que eu pequei, que fiz mal contra o meu Senhor ou contra alguém. Então, eu estou plenamente consciente disto aqui na minha mente. Depois, um segundo aspecto está envolvido agora com uma tristeza pelo que eu fiz. Eu ficarei triste por ter pecado contra o meu Senhor, bem como contra aquela outra pessoa. Então há uma compreensão intelectual, aí há um aspecto afetivo do coração, eu me entristeço com aquilo. E o terceiro aspecto é volição, é movimento, é mudança, é o giro contrário àquilo que eu fiz, é procurar reparar aquilo que eu cometi. Então envolve mente, envolve um coração, envolve ação. E justamente isto o próprio Abimeleque fez aqui, buscando então compensação por tudo que se deu, por tudo quanto se deu contigo. Perante todos estás justificado. Se você pecou contra alguém e você se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, você vai procurar esta pessoa. E você vai procurar reparar aquilo que você fez com ela. Se foi algo que você tirou, você vai devolver. Se foi a honra da pessoa que você estragou, você vai procurar reparar. Você vai procurar realmente ajustar aquilo que você fez contra alguém. E nós sabemos quando nós pecamos contra o Senhor. Se você pecou contra o Senhor, é em obediência a Ele que você procurará seguir esses passos. Em obediência a Ele, para o seu próprio bem, o bem da sua própria alma e daqueles que estão envolvidos com isso. É isso que a Escritura requer de mim e de ti. Então, meus irmãos, o que o Senhor havia dito anteriormente, o Senhor faz. O que o Senhor falou para o próprio Abimeleque. Se você restituir, o meu profeta intercederá por você e você viverá. Aqui, então, nós encontramos no verso de número 17. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E vejam, meus irmãos, a ironia desse texto. Porque certamente Abraão orava para que Sara tivesse um filho. Sara não, até então, filho algum. Mas ele roga ao Senhor, intercedendo por Abimeleque e sua casa, e as mulheres que antes não podiam ter filhos, passaram a ter filhos. Ele intercede por eles. E então eles são libertos daquela punição que o Senhor havia dado a Abimeleque e a sua casa por causa de Sara, mulher de Abraão.
Meus irmãos, tudo isto que aconteceu aqui, nós vimos Abraão falhando miseravelmente nos seus papéis. Abraão pecando contra o Senhor, não fazendo aquilo que deveria fazer. Abraão colocando obstáculos que realmente poderiam ser um obstáculo para que a vontade do Senhor fosse cumprida. Mas a realidade é que nada pode ser um obstáculo para que a vontade do Senhor seja cumprida. Abraão pecou, meus irmãos, mas o Senhor, ele permaneceu fiel. Abraão desobedeceu a Deus, mas o Senhor permaneceu fiel a seus propósitos. E ele então, meus irmãos, leva até o fim os seus propósitos. Isso na vida do próprio Abraão. Isso aqui não é justificando os seus pecados, mas inclusive na nossa própria vida. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos tropeços, apesar dos nossos pecados, o Senhor levará tudo a um fim, até o seu propósito se cumprir, inclusive nas nossas vidas. Apesar dos nossos pecados. Ele conduzirá tudo, cumprindo assim a sua vontade. E, meus irmãos, com Abraão foi isto que aconteceu. O Senhor, sendo fiel, preservou Sara. Ela não se deitou com aquele homem, para que então o descendente prometido chegasse, como nós veremos aí a partir dos próximos capítulos, descendente prometido, Isaque, viesse. Meus irmãos, o Senhor estava querendo colocar e fazer o seu propósito chegar até aquele que é o verdadeiro descendente prometido a Abraão. Quem é este? Cristo. Se os propósitos do Senhor, meus irmãos, não tivessem, se o Senhor não levasse até o fim os seus propósitos, se dependesse somente de Abraão, o propósito do Senhor no descendente prometido não aconteceria. Mas graças ao Senhor que é fiel, o descendente prometido veio, Isaque, posteriormente, Cristo Jesus, o nosso Redentor. Graças, meus irmãos, a Deus por isso. E nós que fomos salvos por Cristo, fomos salvos porque este Senhor foi fiel desde o princípio. Porque Ele não permitiu que nada entrasse como obstáculo para que este Cristo viesse e padecesse na cruz. Nós fomos salvos porque o Senhor permaneceu fiel e fiel a Ele mesmo até o fim. E é este mesmo Cristo, o descendente prometido, que é oferecido livremente a todos aqueles que não conhecem o Senhor. E é neste Cristo que você deve crer. É somente Ele que pode salvar você que não conhece a Cristo da condenação. Não existe outro. Não existe nada neste mundo que possa livrá-lo da condenação, se não for este Cristo, o descendente prometido. Louvemos, meus irmãos, ao nosso Senhor e Deus por sua fidelidade. Louvemos ao nosso Senhor e Deus por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a exposição da Tua Palavra, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, a verdadeiramente confiarmos em Ti, a verdadeiramente descansarmos em Ti e a fazermos, Pai,
toda a tua vontade, a obedecermos ao Senhor verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, pois se só depender de nós, nós falharemos, mas sabemos que com o Senhor nós seguiremos firmes. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém.